Olá, nós estamos aqui para mais uma palestra dessa parceria com a OPD, aí com a sua subseção da OAB, a ESA da subseção, com a sua seccional. E hoje o nosso tema é sobre as teses defensivas em processos ético-disciplinares do Tribunal de Ética da OAB, tá? Quais são as situações fáticas aqui para os advogados que assistem essa nossa palestra? O colega, advogado, muitas vezes tem algum tipo de problema no curso de um determinado processo ou um problema de relacionamento com o cliente e aí acaba sendo representado perante a comissão de ética da OAB. Se for na seccional, em geral, vai direto para o Tribunal de Ética para instrução. Mas, em boa parte dos casos, acontece em uma subseção. Então, ele passa por uma instrução na comissão de ética da subseção e depois vai para o tribunal para julgamento, ok? E o que eu queria passar aqui para vocês são as teses que o advogado que está sendo representado em um processo ético-disciplinar pode utilizar como defesa, tá? Eu não vou aqui nessa palestra me ater à questão teórica prevista lá no Estatuto da OAB e aos itens pontuais do artigo 34 das infrações ético-disciplinares e penalidades que podem ser aplicadas a cada infração. Eu vou trabalhar casos práticos com vocês, porque é o mais importante. Já que eu tenho percebido durante o período em que tenho atuado ou atuei, não sei exatamente a data em que você vai estar assistindo, então não sei se eu ainda vou estar como defensor dativo na comissão de ética, mas para quem não sabe, quando da gravação dessa palestra, eu já estava terminando o meu terceiro triênio como defensor da comissão de ética da subseção OAB Madureira Jacarepaguá. Então, eu era o único, aliás, ainda sou na data de gravação da palestra, talvez era, dependendo da data que você assiste, mas eu fui, durante os 3 triênios, o único defensor dativo da comissão de ética da OAB Madureira Jacarepaguá. Então, todos os processos onde havia notificação e o advogado não comparecia para apresentar a defesa, quem fazia a defesa da subseção obrigatoriamente era eu. Então, 7.000 e poucos advogados inscritos na minha regional da OAB e eu, único defensor dativo. Vários relatores, mas na defesa dativa só havia eu. Desde que eu assumi como delegado no primeiro e segundo triênio e no terceiro triênio como membro efetivo do Conselho e diretor da ESA, eu também acumulei a defesa na comissão de ética. Então eu vi muitos casos ali, sei quais são os mais comuns, tá? E também aqueles casos diferentes que chamaram a atenção. E por isso eu quero transmitir para vocês uma palestra rápida. Nós não vamos ficar aqui mais de 25 a 30 minutos, mas eu quero transmitir um pouco dessa experiência. Por quê? Eu percebo que muitos advogados, quando sofrem uma representação, eles tendem a ficar emocionalmente mexidos, né? Dá aquele nervoso, aquele transtorno, principalmente quando é um advogado muito ético, muito honesto, que trabalha certinho e está sendo representado por uma fatalidade, tá? Acontece? Acontece. Eu, por exemplo, já fui representado junto ao Tribunal de Ética, não pelo cliente, mas por outro advogado. Qual foi a situação? Já vou começar aqui com um caso concreto. Até um caso que acontece com uma certa frequência. Não é comum se nós olharmos no volume de processos que tem tramitando nas comissões de ética e tribunais de ética pelo Brasil afora, é um volume pequeno, mas aconteceu comigo. Eu fui contratado para advogar para um cliente, um grande condomínio, e a advogada que dava assistência jurídica a esse condomínio antes de mim, teve alguns problemas, ela saiu, né? Saiu, abriram lá uma concorrência, eu me inscrevi,
fiz a melhor proposta, inclusive com o menor preço na época, e acabei sendo contratado. E ela, com raiva, por não ter conseguido, na nova administração do novo síndico, manter o contrato dela, que era bem mais vantajoso que o meu, uma vez que ela tinha algumas regalias, como tanque cheio e outros benefícios, restaurante também com reembolso, algumas coisas que tinham no pacote dela e que no meu não tinha. Ela ficou com raiva e aí foi e me representou sem me conhecer, tá? Me representou junto ao Tribunal de Ética da OAB. Na época, ela colocava lá o argumento de que eu fiz captação de clientela, porque eu apresentei uma proposta para a Assembleia do Condomínio, mas eles abriram para qualquer advogado apresentar proposta. Um condômino me conhecia, já tinha usado os meus serviços em uma situação de estelionato e apropriação indébita de um outro condomínio onde ele também tinha apartamento, e aí me indicou. Eu fiz a proposta, ganhei, mas ela me representou e eu consegui arquivar preliminarmente essa representação com uma tese simples. Eu não conheço a advogada e levei a cópia da ata da Assembleia com a aprovação da minha contratação e o meu contrato. E falei, não houve captação. O que houve foi uma indicação de um condômino para eu participar de uma concorrência que eles abriram para contratar uma nova pessoa para fazer o jurídico daquele condomínio. E tranquilamente, a relatoria na época arquivou preliminarmente. Tá bom? Outra questão importante, já estou começando com casos práticos. As normas processuais que regem o processo ético-disciplinar são subsidiárias ao Código de Processo Penal. Então, nós temos duas etapas. Quando o advogado, depois que ele é representado por alguém, né, ele é notificado, ele apresenta primeiramente a defesa prévia, igual lá no processo penal. Aí há uma instrução e depois ele apresenta as alegações finais para então ir para um julgamento, tá? O que acontece? No processo penal, em geral, nós, advogados, fazemos uma defesa prévia muito sucinta para guardarmos argumentos para usar nas alegações finais. É uma estratégia da defesa, a não ser em casos excepcionais onde há uma tese irrefutável por parte do Ministério Público que, se nós colocarmos na defesa prévia, extingue ali o feito. No processo ético-disciplinar, não. Todas as teses de defesa, tudo que nós tivermos de argumento para apresentar, nós lançamos na defesa prévia. E depois nas alegações finais. Se não tivermos nada a mais para incluir, nós pegamos e nos reportamos à defesa prévia. Os argumentos já vão estar todos lá, tá? Claro, eu como defensor da ativa, eu não tinha acesso, por exemplo, a provas, então eu fazia aquele protesto genérico por provas. Mas se você, advogado, está sofrendo uma representação, você vai ter mais elementos, pode arrolar testemunhas, juntar documentos, não precisa ser aquela defesa genérica. E quando eu falo genérica, como dativo, eu não adotava aquele modelão, tá? Recorta e cola. Eu sempre dava uma olhada nos casos e para cada processo eu sempre fiz uma defesa individual, porque há casos que a gente pesca detalhes ali e é muito instrutivo nós adotarmos esse comportamento, tá bom? Mas, avançando aqui, eu queria falar de alguns casos bastante comuns nos procedimentos ético-disciplinares. O primeiro deles é com relação à retenção de autos, tá? É quando o advogado, isso ainda existe porque ainda há um acervo grande de processos físicos, com o processo digital, a tendência é que esses casos acabem ao longo do tempo, tá? Mas ainda há. E pode haver também a mesma questão, não para procedimento judicial, mas para procedimentos administrativos e
de outras esferas onde o advogado ainda vai poder fisicamente retirar o processo ou documentos com a obrigação de devolvê-los dentro de um prazo legal. Retenção de autos. O advogado foi lá no cartório da vara, retirou o processo ou mandou um estagiário retirar e dentro do prazo legal não devolveu. É uma das mais comuns representações. Em 99% dos casos não é feita pela outra parte do processo, mas sim pelo juízo da vara, que em geral manda um ofício pedindo para representar o advogado por retenção de autos. Grande questão nessa tese. Eu sei que são duas infrações. Uma com relação à retenção de autos, que é punida pelo judiciário, tem uma aplicação de multa, mas também, concomitantemente, é a infração ético-disciplinar. Mas, na nossa tese de defesa, nós devemos sempre observar alguns detalhes. Primeiro, se foi o advogado representado que fez a carga. Por quê? Se quem assinou foi um estagiário ou um outro advogado do escritório, você já tem como eximir o profissional dessa responsabilidade. Da mesma forma, quando a representação ela vai em cima de um advogado empregado de escritório ou do sócio cotinha, que nós chamamos, né? Aquele que na verdade ele não é empregado, ele é registrado como sócio para disfarçar, mas na verdade ele é empregado. Então, o advogado cotinha, ele é subordinado dentro do escritório. O estagiário que faz a carga entrega no escritório e depois ele não tem controle daquele processo, porque vai lá para a chefia dele fazer as petições, tirar as cópias, seja o que for, tá? Nesses casos, a defesa deve ser franca, dizendo que não há como responsabilizar o profissional, uma vez que, apesar de ter sido ele advogado, vou usar a expressão de novo, cotinha, né, ou advogado empregado, ou então o estagiário que fez a retirada dos autos do cartório, ele não é o responsável pelo processo no escritório. Ele apenas fez um serviço de retirar o trabalho físico e levou para seu superior. Em geral, não é difícil essa tese, porque você vai ter nos autos uma procuração com o nome de outros profissionais. E aí você ali indica aonde deve ser feita a busca e apreensão, tá bom? Da mesma forma, o chefe do escritório onde foi feita a carga vai fazer a defesa inversa. Ele diz o quê? Eu, apesar de ser o dono do escritório, sócio majoritário, não fiz essa retirada. Então, não há provas de que os autos chegaram em minhas mãos para me responsabilizar. Tá ok? Primeira situação. Outra questão também de tese defensiva, ainda com retenção de autos. Simples. Eu pegava, sempre tirava o boleto, o andamento do processo. Aqui no Rio nós chamamos de boletinha porque tem umas máquinas que a gente tira um extrato com a localização física dos autos no cartório para poder o servidor buscar para a gente. Então, eu tirava lá a boletinha, ouvia lá a localização do processo e constava que, apesar de ter decorrido um prazo maior e tudo mais, já estava com localização em cartório. Então, quando os autos já foram devolvidos, há uma perda de objeto daquela representação, porque a suposta infração não existe mais, tá ok? É uma outra situação também para retenção de autos. Tudo bem? E por fim, na defesa dativa, nós usávamos muito esse argumento. Qual seria? Apesar de um juízo estar procedendo a representação junto à Comissão de Ética da OAB, ela não deveria proceder. Por quê? Porque o juízo tem mecanismos próprios para assegurar o direito à devolução dos autos, que é a busca e apreensão e, quando essa gera infrutífera, a cominação de multa. Hoje, inclusive, para um dos meus clientes,
eu fui consultar o processo físico e deparei com uma situação sui generis. Havia lá um despacho do juiz para recolher custas, e era uma multa porque o advogado anterior, eu fui contratado por esse cliente, pessoa jurídica, recentemente, o escritório anterior fez uma carga e levou mais de 6 meses para devolver os autos. Busca e apreensão não foi efetiva. Aplicaram uma multa. Aí o escritório devolveu, mas não pagou a multa. E aí hoje eu deparei com essa situação, tá? Mas a vara, o juízo, tem meios próprios para recuperar o processo. Então ele não tem necessidade de recorrer a uma instância administrativa na OAB. É uma tese que nós também utilizamos, mas em geral, confesso, essa tese, ela é uma tese que eu uso com um intuito dilatório, ou seja, ganhar tempo para poder, no trabalho que nós temos na comissão de ética, entrar em contato com o advogado para que ele restitua os autos, ok? Bom, foi a primeira tese que nós falamos aqui. Agora, segundo caso. Qual é o outro caso também muito comum nos processos ético-disciplinares? Abandono de causa em processo penal. O advogado tem uma determinada audiência que ele não comparece. E aí, por causa da ampla defesa e contraditório, o juiz é obrigado a remarcar, ou então dar um prazo para que o assistido nomeie um novo defensor, tá? E aí, em geral, o magistrado, insatisfeito com a ausência do advogado, ele envia uma representação. Na defesa dativa, é muito mais tranquilo arguir essa tese, embora a parte, o próprio representado, também possa fazê-la, tá? Qual é a ausência do advogado? Pode, no meu caso eu digo pode, porque eu sou defesa dativa, ser uma estratégia do advogado com a parte para ganhar tempo e dessa forma obter a prescrição intercorrente lá do crime imputado. Muito comum isso acontecer na esfera penal. O advogado sai do processo, abandona a causa para o cliente ter um tempo e nomear um novo defensor. Em geral, até uma combinação. Mas tem uma outra tese que essa sim, ela é recebida por alguns relatores dentro das comissões de ética Brasil afora, que é: não há nenhum tipo de manifestação da parte, o cliente, que é o interessado e quem está pagando o advogado. Esse cliente não manifestou insatisfação com a ausência e o juiz não pode, o magistrado, querer reclamar do serviço do advogado no lugar da parte que o contratou e que está pagando pelos serviços. Tá? Então, por causa disso, é um argumento prático e esse, inclusive em defesa lá nas sessões da relatoria, eu tenho conseguido algumas vezes derrubar a representação, tá ok? Também é uma situação bastante interessante. Um outro caso também comum, que é o terceiro ou quarto, se você contar aquele caso meu particular que eu falei aqui no iniciozinho, né? O próximo caso é um caso extremamente comum. O advogado que não dá contato com a parte. A parte pega e reclama: o meu advogado nunca mais me ligou. Eu ligo para o meu advogado, ele não me dá satisfação sobre o processo. Ele diz que o processo está andando e que quando sair o dinheiro, ele vai me ligar. É a parte insatisfeita porque o advogado não telefona, não dá relatório, não presta contas do andamento do processo, tá? Realmente, o advogado tem a obrigação de manter a parte informada, mas a parte, muitas vezes por desconhecimento, esquece o seguinte: o advogado, formalmente, ele só toma conhecimento dos movimentos do processo quando há publicação e começa a contar prazo.
o advogado não é obrigado a passar informações do processo para o cliente se não há uma publicação, uma notificação, se ele formalmente ainda não tomou conhecimento. E dois, não há uma regra para dizer assim, eu tenho que daqui a um mês ligar para o cliente e falar, olha, não aconteceu nada com o processo, está parado. Eu tenho que comunicar atos e não a omissão, tá? Então, em geral, os clientes que fazem esse tipo de reclamação, eles reclamam porque queriam que o advogado ficasse ligando. E nós falamos, no processo, coisa simples, não há provas que a parte tentou entrar em contato, tá? Não há nenhuma gravação de telefonema, nenhum registro, não há cópia de e-mail, mensagem enviada e não respondida por um lapso temporal, e não há nenhuma demonstração de dano sofrido pela parte. Eu dei entrada numa ação, aí aqui no Rio já aconteceu. Greve do Tribunal de Justiça, fica lá 5 meses o tribunal parado. Greve, tá? Aí ainda, para mim, infelicidade, está numa vara que é muito problemática, numa comarca aí da região dos Lagos, que o juiz, para dar um despacho, 6 meses, tá? Cada processo naquela vara leva 6 meses para ter um despacho simples, tipo mandar para conclusão, agendar uma audiência para daqui a um ano. Então, eu vou ficar o quê? Gastando meu telefone, minha internet para falar para o cliente, olha, tá parado, porque o juiz lá tá acumulando outras varas, o tribunal entrou em greve. Não tem cabimento esse tipo de exigência. O relatório é prestado com fatos novos. Nós prestamos informação ao cliente, mas com fatos novos. Agora, ligar para falar que o processo está parado? Não dá. Reclamação de cliente dizendo assim, eu ligo e ele diz que está ocupado. Durante o dia nós temos audiências, diligências, reuniões. O correto é o cliente ligar. Se não pode atender aquele horário, marca. Eu fui no escritório, o advogado não estava. Às vezes está sem dinheiro para pagar uma secretária. Quando teve aqui a greve do Tribunal de Justiça do Rio, tá, que ele ficou em acho que chegou a 6 meses. Se não chegou a 6 meses, foi quase isso, de greve. E os advogados não conseguiam levantar mandado de pagamento, não tinha audiência, não conseguiam fazer diligências simples. Pararam de ganhar dinheiro e alguns tiveram que, inclusive, demitir os colaboradores dos escritórios e ficaram sozinhos para tudo. Por quê? Porque, como os processos não andavam, o dinheiro não entrava. E aí, numa situação dessa, o cliente, muitas vezes um cliente que não está pagando honorário de sucesso, ele reclama que ele ligou e o advogado, na hora, disse que estava ocupado. Eu sempre tenho cuidado com os meus clientes nas reuniões, e eu gravo as minhas reuniões, de falar o seguinte, tá? E coloco no contrato. O contato oficial é pelo e-mail, tá? E aí, como eu tenho uma consultoria também em sociedade, alguns é o e-mail oficial da consultoria com a minha sócia, porque ela ajuda também a monitorar, e alguns clientes particulares meu e-mail. Mas o contato oficial é por ali. Se não mandou o e-mail, formalmente eu não fui comunicado. Eu até atendo WhatsApp, telefone, mas a obrigação do cliente é solicitar de maneira formal, correio eletrônico, porque fica registrado ali. Tá bom? Então, é uma questão também bastante interessante. Outra questão também muito corriqueira é o caso, isso é muito comum, na área trabalhista e juizado especial. Advogado que fala para o cliente, olha, seu processo está demorando, está andando. E o processo já acabou e a parte já ganhou. O advogado foi lá, sacou o mandado de pagamento, recebeu o dinheiro e não repassou para a parte. Infelizmente, isso acontece, tá? Eu, antes de avançar com a defesa nesse caso, vou contar uma história real. No primeiro triênio que eu participei da política da OAB, na subseção Madureira Jacarepaguá, eu estava no meu plantão de delegado, lá do Fórum Regional de Madureira.
E aí chegou um advogado apavorado, porque era perto do recesso de fim de ano e ele só tinha, na lista de processos que ele tinha lá, a carteira de clientes dele, na época eram uns 40 clientes, um processo que estava com mandado de pagamento disponível para ser levantado. Era um processo do juizado que tinha uma indenização em torno aí de R$ 5.000, mais ou menos isso, era 5.000 e pouco, alguma coisa assim, contando com juros, multa, tudo mais, né? A sentença mesmo era uma condenação, salvo engano, de 4.000 e somando lá os acréscimos, chegava a 5.000 e um pouquinho. E ele me procurou desesperado, porque ele tentava levantar um mandado no cartório e havia tido um problema de perda dos autos, que eu até comentei numa outra palestra ligada à defesa de prerrogativa. E aí eu fui lá com ele e depois de uma briga lá com o chefe do cartório, aí chamamos a juíza titular, ela não estava, ligamos para a imprensa ligou para a corregedoria do tribunal, aquele tumulto todo, acharam o processo do colega e ele conseguiu pegar o mandado de pagamento. E ele me confessou naquele momento que, devido à morosidade na tramitação dos processos aqui no estado do Rio, ele estava sem capital nenhum. E era o dinheiro daquele mandado, o honorário daquele mandado de pagamento, era o dinheiro que ele teria para poder virar o ano, até acabar o recesso e ele tentar ganhar mais alguma coisa. Ele estava sem um níquel, inclusive já com algumas pequenas dívidas, contas atrasadas, porque processo demora, não tem dinheiro, não tem honorário. Então ele sacou o mandado, tá? E foi embora. Eu fiquei penalizado. Alguns meses depois, bateu na minha mesa lá na subseção uma defesa para aquele advogado que foi representado. Por quê? Porque ele pegou o mandado de pagamento e não repassou para a parte a quantia devida, retendo apenas o seu honorário. E ele foi representado porque ficou com todo o valor, tá? Eu estou contando esse caso porque, infelizmente, eu sei que existem no mercado alguns advogados que aplicam golpes, tá? Pegam os mandados de pagamento e a parte fica a ver navios. Mas nós temos situações, sim, de dificuldade extrema. E aí, nesse caso específico, eu inclusive liguei para o advogado, eu consegui o telefone dele no sistema e liguei e descobri. Ele estava com o cartão de crédito bloqueado e se ele não pagasse, o nome ia sujar e ele não teria como fazer uma rotatividade para fazer compras, pagar contas. E o único dinheiro que ele tinha era o dinheiro do honorário da parte para poder quitar o débito com o cartão para continuar jogando no crédito até aparecer um outro dinheiro. Para piorar a situação, ele tomava medicamento controlado e a esposa também, porque tinham problemas na família, hipertensão e diabetes. E aí não podiam ficar sem o cartão de crédito por conta da medicação que tinham que tomar regularmente. E não podiam passar fome. Então ele lançou mão daquele dinheiro que estava em seu poder, não com o intuito de defraudar o cliente, mas por uma necessidade momentânea, acreditando que teria condições de, dentro de 15 a 30 dias, numa falsa esperança que conseguiria repor o cliente, só que não conseguiu. E aí acabou sendo representado. No caso em si, eu apresentei uma defesa para ele, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho a tese, mas fiz uma outra coisa também. Eu entrei em contato com a parte e chamei ambos para conversar. E tentamos ali, graças a Deus, depois, não durante a minha atuação, mas depois, ao longo do processo, a parte também compreendeu a situação e acabou cedendo a um acordo para o pagamento parcelado do valor devido, tá? Mas entenderam o que eu falei? Eu estou expondo aqui porque pode acontecer por uma situação
de extrema necessidade, devido à situação, o contexto que nós temos hoje para a advocacia, que é um contexto muito difícil devido à nossa dependência do trabalho do judiciário, que em geral não tem sido dos melhores, tá? Infelizmente, nós temos que reconhecer, a justiça no Brasil ainda é muito ineficaz na maioria dos casos. Claro, nós vemos situações de mídia que são eficientes, mas são os casos que estão nos holofotes, então é uma propaganda fazer aqueles processos andarem. Mas na sua maioria, a justiça, infelizmente, é muito lenta. Ela até dá uma sentença justa, mas por causa do decurso do tempo, acaba muitas vezes perdendo a sua efetividade. Porque um exemplo simples, um dano moral de um transtorno causado à parte, um transtorno grave, um dano moral de R$ 5.000, 3 anos depois do fato, é inexpressivo, tá? Mas, voltando aqui, esses casos que o advogado fica com o dinheiro da parte e não repassa do mandado de pagamento. Qual é a tese, tá? A tese básica é que aquele procedimento não é da competência do Tribunal de Ética. Por quê? Porque o fato narrado, ainda que seja verdade, não é ato infracional, é crime de apropriação indébita. Então, o que a parte deveria fazer era buscar a instância policial para fazer uma notícia-crime e apurar ali o suposto fato criminoso, tá bom? Essa é a tese para o caso do advogado que fica com dinheiro da parte. É uma tese defensiva bastante prática, ok? Bom, avançando para uma outra situação, infelizmente, bastante comum, tá? E essa é comum por conta de uma conduta autoritária de alguns magistrados. É muito comum, isso aqui no Rio de Janeiro pelo menos, magistrados que, insatisfeitos com a conduta do advogado, em geral, vou ser bem claro e direto, é um problema pessoal, porque em geral isso acontece com aqueles advogados que são combatentes e não se curvam àquela ideia de hierarquia, que o juiz está acima de todos. É aquele advogado que entra e quando o magistrado, por exemplo, no juizado fala: é matéria de direito, doutor, então vou marcar a leitura de sentença direta e não precisa de testemunha. O advogado fala: excelência, eu exijo que ouça minha testemunha. Quando o magistrado indefere alguma coisa e cobra que consigne. É aquele advogado combativo, tá? Esse advogado, em geral, ele tem a inimizade de alguns magistrados, tá bom? É aquele advogado que quando o juiz não aparece no horário para audiência, e atrasa 2, 3 horas, ele exige certidão do cartório. É aquele advogado que no cartório faz valer o seu direito quando os servidores ficam enrolando. É aquele advogado que nas suas petições ele ataca frontalmente despachos meramente protelatórios daquele magistrado que nós conhecemos como juiz aual, que manda o processo ao MP, a psicologia, a assistência social. Isso em processo de família acontece bastante, né? Ou que fica pedindo produção atos que não são pertinentes para resolução da causa. O advogado combativo, em geral, ele sofre algumas retaliações. E o que tem acontecido? O magistrado insatisfeito com a conduta do advogado, ele pega, tira uma cópia integral do processo e manda para a OAB para tomar as medidas cabíveis contra o profissional. E instaura um processo ético disciplinar, tá? Qual é a tese? Não foi narrado nenhum fato típico, tá? A representação, ela tem que ser apta. Qualquer representação que conta historinha
Ah, eu estou insatisfeito com o meu advogado, ele não quis atender o telefone, ou então manda a cópia integral de processo, reclama. Situações simples, tá? Não é só o juiz, não. Parte reclamando, olha só. Ah, o advogado, eu contratei e paguei a ele R$ 2.000, parcelado em 10 vezes sem juros, ele me cobrou e no final perdeu o processo. Então, representa. Ele não perdeu porque não tinha como. A obrigação do advogado é obrigação de meio, já é mais uma tese, tá? Mas, além disso, tem processo que não dá para ganhar. Eu mesmo entrei com uns dias atrás para um cliente e na reunião eu já falei na assembleia lá do cliente, olha, eu entrei porque vocês mandaram, mas vai perder, tá? É porque é o gosto do freguês. A minha obrigação aqui é de e-mail com vocês. Agora, eu aviso por quê? Para quando perder, não falar, ah, o tenor é burro, é um advogado que não sabe trabalhar e tal. Então eu aviso logo, tá? Mas isso acontece. A parte conta uma historinha que perdeu o processo, reclama que o advogado cobrou um honorário e perdeu a causa. Essas situações básicas. Juiz manda a cópia integral do processo. Outro que manda assim, eu estou muito insatisfeito que ele me cobrou 30% do meu mandado de pagamento. Essas coisas acontecem. E o juiz que manda a cópia integral dos autos, mas ele não narra nenhum fato, tá? Em geral, representação de juiz que narra fato só tem duas. Ou é retenção de autos, que eu já expliquei, ou abandono de causa, que aí a tese é aquela. Ele não deveria reclamar, porque o direito de representar é da parte do cliente, não é do magistrado, tá? Quem sofre o abandono é a parte. Mas partes que contam historinha, magistrado que manda a cópia integral do processo, promotor que manda também, às vezes, uma reclamação dizendo que o advogado, na audiência, estava defendendo bandido. Mandam coisas assim, né? Quando todos têm direito à defesa, entendeu? E aí, o que acontece? A tese é sempre essa. Não foi narrado um fato típico. A petição é inepta. A representação é inepta. Não pode prosseguir. Agora, fico muito triste porque eu tenho visto uma conduta muito desagradável na relatoria. Inclusive, tem o caso de uma relatora que ou atuava, não sei a data desse vídeo, comigo. E ela tinha, por conta daquela ideia de fazer concurso público e tal, um sonho de ser uma magistrada, e ela estava ali naquele afã, e ela era uma verdadeira inimiga dos advogados. Vinham essas representações ineptas, e ela despachava, exigindo que o advogado se defendesse. E como vai defender se não tem? Inclusive, uma representação desse tipo nem era para ser acolhida, era para ser indeferida de plano. Não era sequer para haver notificação da parte, porque é inepta. Mas acaba indo para o advogado e muitas vezes aquele advogado que não tem prática, não conhece o ambiente das comissões de ética e tribunais de ética da OAB, ele fica apavorado, ele vê aquele calhamaço, cópia integral do processo e um despacho do juiz mandando tomar providências e acha que vão cortar a cabeça. E não vão, porque ali não tem nada, não é narrado nenhum fato típico que configure infração ético-disciplinar. Pode até ter tido uma infração, mas ela não foi noticiada corretamente na representação. Tá ok? Então, são casos mais comuns, tá bom? Representação por inépcia profissional. Em geral, é uma insatisfação da parte porque o advogado perdeu a causa, tá? Infelizmente acontece. A inépcia propriamente dita são raros os casos. Eu tenho 2 casos de inépcia contra outros advogados que eu entrei porque eu assumi processo de cliente pessoa jurídica naquela concorrência que é aberta e nos 2 casos de clientes, a advogada anterior, né, escritórios distintos, no caso foi uma advogada em um condomínio e
um advogado num outro cliente, pessoa jurídica. Depois que eu assumi o caso, ele, com raiva, atravessou petições que não tinham nada a ver. No caso do condomínio, petições ineptas 100%, que inclusive travaram o processo. Uma, inclusive, insinuava que o síndico tinha uma conspiração comigo para fraudar o condomínio, coisa absurda. Já o outro cliente, pessoa jurídica, o advogado, depois de ter sido destituído, atravessou petição pedindo diligência, e uma diligência que exigia recolhimento de custas. E o juiz despachou sem ver que ele estava destituído. O juiz primeiro despachou me colocando nos autos e tirando o advogado anterior. Aí ele entrou com uma petição. O juiz despachou, certificou que não recolheu custas. E aí notificou para recolher sob pena de extinção. O que eu tive que fazer? Ir até o cartório despachar e falar: olha só, o advogado já tinha sido destituído e vocês despacharam em cima de uma petição dele com data posterior à destituição. E aí, doutor, vai ter que peticionar. Perdi 3 meses, tá? Porque é uma vara morosa, para poder ter um despacho desconsiderando aquela petição inepta que ele atravessou de má fé para causar prejuízo ao cliente. Por quê? Porque perdeu uma concorrência, já que não fez uma proposta agradável ao cliente, tá bom? E com um detalhe, tá? Situação até que eu alerto aos colegas. Quando nós pegamos clientes, pessoa jurídica, com processos em curso em que há sucumbência ou honorário de sucesso, eu sempre tenho esse cuidado. Se um outro colega já trabalhou até aquele ponto, nós devemos reservar, quando houver o ganho de causa, a sucumbência e o honorário de sucesso, reservar o honorário do colega que atuou até então proporcionalmente. Então, se ele só deu entrada com a inicial, eu, em geral, pago 1/3, tá? Se ele foi durante a instrução do processo, eu assumi só para fazer a audiência de instrução em julgamento e os recursos, eu costumo pagar metade. Se ele fez as audiências e eu fiquei só na fase recursal, eu reservo 2/3. Eu costumo fazer assim, tá? E mesmo assim, tem colegas que reclamam que queriam receber integralmente por um processo em que não atuaram até o fim, tá bom? Mas isso é muito comum com pessoa jurídica, ok? Mas alguns outros casos que eu queria comentar também, apenas a título de curiosidade, porque os principais nós já falamos aqui na nossa palestra. Quais seriam esses outros casos? Quais são os outros casos, tá? Um deles, a violação de segredo. Eu vi essa situação em um processo ético disciplinar e me chamou muita atenção. A pessoa contratou um advogado que morava na mesma rua, tá? E para um caso específico de direito de família amparado por segredo de justiça. Depois, o cliente entrou com uma representação dizendo o seguinte: a rua inteira sabe da minha vida, porque eu contratei a doutora fulana e ela contou para a rua inteira, eu estou desmoralizada. A tese que eu usei na ocasião é que não haviam provas nos autos sobre esse fato, não foi arrolada nenhuma testemunha, e joguei lá que não era típico fato e tal, porque dizia que a pessoa fez uma fofoca. E, dentre outras coisas, eu arguí, até conhecia a advogada em si, que não foi a advogada que violou o segredo, uma vez que o fato era de conhecimento amplo da vizinhança e muitos, ao contrário, iam até a advogada para comentar e perguntar do fato para ver se ela contava mais alguma coisa, né?
problemas de fofoca de vizinhança. Nesse caso específico, nós conseguimos êxito, por quê? Porque não haviam provas de que a rua inteira sabia por conta de uma quebra de sigilo da advogada. Pelo contrário, na instrução, a testemunha falou, olha, todo mundo sabe, e até onde eu lembro, esse caso é conhecido antes da doutora aí se meter no processo, tá? Um dia eu perguntei à doutora também para ver se ela comentava algo, ela dizia, não, eu não vou comentar porque é minha cliente, entendeu? A rua aí tá falando, mas eu não vou comentar sobre isso, tá? É uma situação que nós vemos também. Agora, um outro caso que me chamou muito a atenção, e vou contar apenas porque foi marcante para mim, mas não é comum. Foi o caso de um advogado que ele estava preso, tá? Ele estava preso no complexo penitenciário de Jericinó, Bangu, cumprindo sentença, e ele advogava. Pasmem os senhores, ele fazia audiência, atendia clientes no escritório no centro do Rio e tinha filial em Madureira, e ele estava preso em regime fechado. Não está acreditando, mas ele estava preso, tá? Mas tinha lá um conchavo que ele conseguia estar preso no papel e livre para sair por aí fazendo audiências. E ele ganhou várias ações trabalhistas e de juizado, sacou os mandados de pagamento e sumiu. Depois, algumas ações, inclusive trabalhistas, de valores elevados, acima de 100 mil reais. E depois desse sumiço dele, as partes começaram a entrar no Tribunal de Ética. Então ele acumulou diversos processos ético-disciplinares em todo o estado. E um deles foi bater para mim, tá? Quando eu peguei, eu verifiquei porque era um nome que tinha saído na imprensa, a notícia da prisão daquele advogado em um esquema criminoso que foi apurado aqui no estado do Rio de Janeiro. E qual foi a defesa que ele tinha apresentado na defesa prévia? Eu me recordo que eu fiz apenas as alegações finais, então eu me reportei à tese dele. É que ele estava preso e que, portanto, alguém usou o nome dele indevidamente, tá? Se fez passar por ele. Mas confesso para os senhores, eu fiz a defesa de ofício porque era minha obrigação, então eu apenas me reportei. Mas todas as provas, inclusive ele foi condenado na ética e disciplina também, demonstravam que ele tinha um esquema para sair do presídio indevidamente e aplicar os golpes, tá? Foi um caso que chamou muito a minha atenção, tá bom? Por conta da gravidade do problema, ok? Bom, eu vou terminar por aqui, até porque nós já trabalhamos os principais casos em cima de comentários que nós fizemos. Você já deve ter desenvolvido um raciocínio. Se você, colega advogado, estiver passando por algum problema com o processo ético-disciplinar e quiser conversar um pouco, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, fique à vontade. A produção vai colocar aí na tela meu contato, tá? E-mail, WhatsApp, Twitter, Pinterest, LinkedIn, eu tenho Google Plus, né? Vai colocar aí os contatos na tela para você que quiser tirar eventuais dúvidas, tá bom? Mas o nosso objetivo aqui era esse, era uma palestra prática bastante sucinta sobre os casos mais comuns ligados ao Tribunal de Ética da OAB, tá bom? Bom, antes de finalizar, só um último comentário, tá? Um detalhezinho final. Eu já vi casos de colegas serem representados em processos que eles não atuaram diretamente. Por quê? Porque dividiam escritório com outra pessoa ou faziam parte daqueles escritórios grandes e eram cotinha ou empregado e o nome também estava na procuração, tá? Muito cuidado com esses casos. Nessas situações, lembre sempre, tá, de você provar que não atuou no procedimento, ok? E cuidado também com o uso indevido da sua OAB
por outros profissionais, uma vez que hoje no processo eletrônico, qualquer um ao distribuir uma ação pode cadastrar várias inscrições de outros colegas. E eu já vi casos de cadastro de colegas que foi feito sem autorização, tá? Para quê? Para, se der algum problema, diz que o Dr. Fulano participa também, tá bom? Muito cuidado com isso, ok? Vou finalizar por aqui. Meus contatos já foram para a tela e você, se precisar, pode entrar em contato, tá bom? Eu sou Francisco Tenório e me despeço de vocês com um abraço e um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.